a nossa caminhada pelo livro de Atos. E agora à noite nós vamos trabalhar o texto do capítulo 5, do verso 12 ao verso 41, ok? Então os irmãos aí que têm a Bíblia, pode abri-la, mas nós temos também aí a ajuda do recurso aí da mídia que sempre está nos ajudando aí, ok? São vários versículos, então nós vamos, como de praxe aí, fazer uma leitura e dividir esse trecho em duas partes, como nós fizemos aqui de manhã, não é? Para que nós tenhamos aí o mínimo de didatismo possível, para que a gente entenda aí o que ocorre e depois o que desencadeia depois do ocorrido, ok? Então nós vamos ler o capítulo 5, do verso 12 ao 16, você tem aí várias informações de sinais, de milagres, milagres inquestionáveis, né? Você tem uma coisa que é ordinária, no sentido da vida, e o extraordinário. O extraordinário está narrado aqui nos versos 12 ao 16. Em seguida, nos versos 17 ao 42, por conta do milagre, você tem uma perseguição civil dos judeus. Então vamos aí à leitura do texto, capítulo 5 de Atos, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. E de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também, a sombra de Pedro se projetava sobre eles enquanto passava. Ponto. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A segunda parte, qual é a consequência desse evento extraordinário? Então, verso 17, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse exato momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de seus pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso,
Eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considere cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada. Verso 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados, por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, que ela é inspirada, Tua palavra que, ao ser ensinada, o Teu Espírito traz as verdades ao coração, à consciência de cada um de nós. Que o Senhor, mais uma vez, como tem sido feito através dos séculos, na história da igreja, que o Senhor nos convença da Tua palavra. E isso só pode ocorrer pelo poder do Espírito Santo e por meio da Tua palavra que é inspirada. Nós oramos crendo que o Senhor pode fazer milagres extraordinários. Cremos que o Senhor pode nos dar esse entusiasmo, apesar da dificuldade, encher essa cidade com o nome de Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós então precisamos aqui de um quadro geral, desde que os primeiros relatos de Atos, o Espírito de Deus fora dado, e nesse momento, na plenitude, naquilo que nós chamamos de período pré-pentecostal, o Espírito Santo, ele traz esse dinamismo à igreja. E a partir desse dinamismo, a igreja ela ganha algumas habilidades sobrenaturais. A igreja ela recebe do Senhor, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, a capacidade de pregar o Evangelho. Um vigor extraordinário que não pode ser explicado no âmbito terreno. Um vigor que transcende aquilo que é comum e corriqueiro. Aliás, como Paulo em outro momento escreve, vai dizer que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus. E é exatamente uma mensagem que não tem um alinhamento lógico, é uma mensagem que não cabe na razão humana, que é o serviço da igreja. Aliás, crer num homem que diz ser Jesus, ou diz ser o Filho de Deus, que viveu há 2000 anos atrás, passou pelo processo de sofrimento e morte, venceu a morte, e por conta dele você confessa os teus pecados e é perdoado em nome de Jesus, não é uma mensagem logicamente humana, não é uma mensagem que você aprende nos bancos da faculdade, não é uma mensagem que cabe na lógica humana, mas é justamente uma mensagem como essa que nós somos convocados, que nós somos exortados a pregar. A igreja não tem outra mensagem a não ser Jesus e esse crucificado. Mas é evidente que sem o poder do Espírito de Deus, nós começamos a criar mensagens que não combinam com aquilo que é da natureza da igreja. E por conta de uma apatia que nós vivemos nesse lado do mundo, nesse mundo ocidental, nós substituímos uma pregação eloquente da palavra de Deus por pessoas que trabalham com o coaching motivacional.
O coach, ele fomenta em cada um de nós naquilo que nós já somos ruim. E somos muito bons em fazer aquilo que somos ruim. O coach, ele fomenta em cada um de nós aquilo que a Bíblia, ela oferece um arrependimento, oferece a oportunidade em Jesus para nos arrepender. Aquilo que o coach diz que nós somos melhores, é aquilo que a Bíblia diz que nós somos piores. É a autossatisfação, o orgulho, o desejo de autodivinização. Nós não somos pessoas que nascemos isentas do pecado. Não somos tábulas rasas. Não somos papel em branco em que a sociedade ela escreve alguma coisa e determina a nossa vida por meio de um contato, de um plasma social. Não é assim. Nós já nascemos com natureza pecaminosa. E é evidente que essa mensagem, ela só pode ser pregada com competência, com resultado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel da igreja. Agora, em Atos 2, o Espírito fora dado. Até então, o Espírito Santo, ele agia de uma forma diferente. No período pré-pentecostal, o Espírito Santo preservava a moral dos profetas, preservava a mente para registrar o que nós temos registrado aqui, para que não houvesse um apodrecimento total e um desfalecimento, né? uma total a corrupção humana. O Espírito Santo preservava algumas nações. Agora, depois de Atos 2, o Espírito Santo é dado na plenitude para que a mensagem que a igreja pregue, ela tenha poder não por conta da eloquência de quem prega, não por conta do ânimo de quem congrega, mas por conta desse vigor, desse poder que o Espírito Santo trouxe para nós. E é evidente que esse vigor, esse poder, esse dínamos, ele não vem senão agregado, atrelado a problemas. E é isso que nós vamos encontrar desde os primeiros dias da igreja aqui. Quando nós lemos o texto de Atos, chegando aqui no capítulo 5, num quadro geral do que ocorreu até aqui, a igreja, ela goza da simpatia das pessoas ali em Jerusalém. Só que essa simpatia, depois do último evento que está narrado aqui no capítulo 5, ela é uma simpatia com temor. Tanto que o texto aqui no verso 13 diz que algumas pessoas, no verso 12, chegavam à igreja, se congregavam, vinham para a igreja, se ajuntavam. Mas o verso 13 diz que alguns dos demais não ousavam juntar-se a eles. Por quê? A autoridade civil de Jerusalém se levantou em perseguição. E também no relato anterior, um casal que ousou mentir para a igreja, acabou mentindo para o Espírito Santo. Então, o temor e a perseguição criou uma barreira. Nós até ousamos dizer aqui que os discípulos que estão agora chegando para se agregar a esse movimento, para participar desse movimento, são discípulos com um quilate de espiritualidade e de temor e de compromisso mais elevado. Agora você tem uma avaliação, você faz um tirocínio, você é levado a um tirocínio, a uma contabilidade intelectual para avaliar se de fato você quer seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus implica em perseguição e implica também em participar da igreja onde o Pedro é o pastor aqui. As pessoas morrem se mentir. Então o temor se abateu. Agora os que vierem virão com um compromisso, virão agora com um elan de participação muito mais resistente. Tem certeza que vão fazer o que farão. Então no quadro geral nós percebemos aqui que a igreja ela goza de popularidade, ao mesmo tempo que essa popularidade ela traz perseguição. As autoridades judaicas aqui, elas estão sentindo uma inveja exacerbada, elas estão sentindo que estão perdendo a popularidade, então elas se reúnem para impedir que esse movimento cresça ainda mais. Então você tem aqui um movimento de cura espetacular, extraordinário.
você tem aí a igreja gozando de simpatia, junto com a inveja das pessoas que vão se levantar contra a igreja aqui. E aí então nós precisamos minimamente considerar o que o texto está escrito aqui. Capítulo 5, verso 3, o texto começa dizendo assim: os apóstolos realizavam sinais, ou muitos sinais e maravilhas entre o povo. A ideia de sinais e maravilhas aqui, ela é inconfundível, não tem discussão. Havia muitos milagres, havia curas espetaculares que era impossível explicar por meandros humanos. Os milagres aqui, eles são reais, são verdadeiros, são inquestionáveis. Aos olhos das pessoas, eles vão acontecendo, e não é numa reunião particular como essa, não é num templo de adoração como esse, ele é ao espaço público, ele é num ambiente aberto. É inequívoco que as pessoas, elas veem os milagres acontecendo. Então o texto ele é muito claro em dizer que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Então você percebe que por conta desses milagres, as pessoas se juntavam num lugar de culto. Então é evidente que aqui não há nada secreto, aqui não há nada para se esconder. O que acontecia estava na pauta da popularidade, da publicidade. Não tem nada velado, hermético, escondido. Os milagres, eles são patentes, inquestionáveis. Não são milagres da oratória, não são milagres ou pseudo-milagres em que uma liderança eclesiástica, no torpor emocional de um culto como esse, perguntar se tem alguém com dor de cabeça, levante a mão e está curado. Não é assim. A coisa, ela é indubitável. Não são milagres da hipótese, da particularidade de cada um. São milagres explícitos. São milagres em que, para não considerá-los, tem que ser de muito mau caratismo. A coisa está acontecendo em avalanche. Como se dizia lá no interior, né? Quando eu passava as férias na casa da minha avó, acontecia aos baldes. Aos baldes é derramar tudo de uma vez. Era inequívoco. Não era, mais uma vez eu insisto, né? Quem aqui está com dor de cabeça? Eu estou, Deus abençoe, você está curado em nome de Jesus. Oh, Jesus curou, e aí no boletim a gente coloca reunião de milagres, cruzada de milagres, e Deus operou tanto milagre, que o número de 50 pessoas, 100 pessoas foram curadas nessa noite. Não perca a próxima curada de milagres, cujo apóstolo fulano de tal estará ali. Aí a gente estampa a foto do sujeito e mais pessoas vêm. Não é assim, meus irmãos. São milagres que são comprovados. São milagres que são indubitáveis. E o texto no versículo 13, como eu já li, algumas pessoas vendo o milagre, mas também considerando o temor de que Ananias e Safira morreram, não ousam participar, porque ainda tem algumas questões da moral para ser resolvida, está com medo de também ser testemunha de uma morte como o de Ananias e Safira. Então, eles não ousavam a estar entre eles. Verso 13: embora o povo os tinha em alto conceito. Verso 14 diz assim: em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Ora, meus irmãos, a coisa é de um espetáculo inacreditável. Imagine você andar na rua e pessoas, muitas pessoas, vindo de outras cidades. A coisa se tornou numa proporção
tão pública que um foi contando para o outro que não são doentes, endemoniados de Jerusalém, de outras cidades, ao ponto do texto narrar que o povo, na sua superstição, esperava que a sombra de Pedro os curasse. É claro que o que Lucas está narrando aqui, ele está narrando, evidente, ele está narrando o acontecimento, ele não está normatizando uma coisa, ele está escrevendo o que ocorria, ele está escrevendo e narrando a expectativa da superstição do povo, mas não está corroborando para que haja uma repetição. Uma coisa é você escrever o que você está vendo, outra coisa é normatizar para que aquilo se repita. E é claro que nós cremos que Deus pode curar. E é claro que eu comecei aqui orando pelos irmãos, não sem propósito. Eu comecei orando porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente, daquilo que pedimos ou pensamos. E nós oramos porque é importante ou é imprescindível que aqueles que se aproximem do Senhor creia que Ele existe e pode fazer muita coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não oramos aqui na pré-forma da religião. Nós não oramos aqui por conta de um formalismo religioso. Nós oramos porque nós cremos que Deus pode curar os irmãos. Nós cremos que os irmãos precisam de uma intervenção divina. Nós cremos que Deus pode intervir e de forma milagrosa curar esses irmãos. Nós cremos que Deus pode conduzir o processo e por meio de diagnóstico, de cuidado profilático, de cuidado terapêutico, com o passar dos dias, eles encontrem a cura por meio da ciência. A ciência também é de Deus. É por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós queremos que os irmãos sejam estabelecidos. Mas esse tipo de movimento, ele não mais é repetido. Esse tipo de acontecimento, você não vai encontrar, depois da morte dos apóstolos, a repetição. Você não vai encontrar esse tipo de coisa acontecendo na proporção que acontecia aqui. Depois da morte dos apóstolos, você não tem milagre em profusão. Depois da morte dos apóstolos, você não tem a repetição dessa coisa aqui. E você sabe disso. Talvez nós somos enganados no sentido de uma ingenuidade, porque nós queremos e acreditamos que Deus pode fazer, e de fato pode fazer. Mas nós sabemos que nessa monta a coisa não existe mais. Você sabe que você orou por alguém e que não foi curado. Eu e você sabemos que nós oramos por alguns irmãos e a coisa não acontece. Você tem experiência de que a tua oração parece que ela foi ineficaz. E parece que você não tem mais comunhão com Deus porque você ora e o doente não é curado. Nós não sabemos quais orações Deus, ou qual oração Deus vai responder essa pequena lista aqui, no sentido da cura imediata e milagrosa. Nós não temos condições de dominar Deus, não temos condições de obrigá-lo a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós sabemos que todos nós, e cada um a per si, já passou pelo vale da sombra da morte, e num arroubo de angústia, declarou a cura, mas a cura não veio. Ou ela se estendeu muito tempo para que ocorresse. Ou algum tipo de enfermidade que nós vamos ter que enfrentá-la com dignidade, galhardia, em fé em Deus, até o último momento. Eu lembro de uma ocasião, quando eu era seminarista, nos idos no final da década de 90, tinha um pastor, colega de turma, à época ele já era pastor. E num dado dia, no intervalo das aulas, ele, compartilhando o seu dia a dia na igreja, ele disse que ele foi chamado para orar para uma família. Uma pessoa que já estava doente há algum tempo. Depois que ele orou, a pessoa morreu.
Ah, infelizmente acontece. Na outra semana, ele contou outra experiência. Ele foi chamado para orar por uma outra família. A pessoa, o irmão que ele orou, morreu também. A conclusão foi, o nome dele era coincidentemente Wagner. Pastor Wagner, por favor, se eu estiver doente, não ore por mim. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é soberana. E é claro que no afã, na angústia, nós oramos crendo que Deus pode fazer o que nós queremos. Mas é evidente que você não vai ver essa coisa aqui acontecendo na maneira que ela acontecia. Esses apóstolos dos últimos dias, eles deveriam entrar numa UTI onde as pessoas estão se desfazendo e entrando em óbito muito mais rápido do que o próprio doente, pela angústia que é o ambiente. E você que acompanhou uma pessoa, um ente querido numa situação como essa, você já entra pedindo que Deus te recolha antes de você ver o membro deitado, entubado, na situação que está. Deveriam ir num lugar como esse e declarar a cura e todos levantarem para a glória de Deus. Deveriam visitar a mãe que está com um filho que acabou de nascer, ou que nasceu com um problema genético que não há cura, e declarar a cura para que o problema seja resolvido. Mas você sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Você sabe que nós vamos ter que conviver com alguns tipos de enfermidade até o último dia. Irmãos, eu queria, de fato, de verdade, ter um poder extraordinário, que a partir daquilo que eu falasse em nome de Jesus, ocorresse na sua vida, para que nós tivéssemos uma vida confortável, até o último suspiro, você não tivesse problema nenhum. Mas você sabe que a vida não é assim. Você sabe que as coisas não vão funcionar assim. Eu nem sei explicar para você porque que quando nós oramos, Deus cura um e não cura outro. Eu não sei explicar porque algumas pessoas dão algum tipo de testemunho com júbilo de alegria que Deus o curou, mas quando você vai ver, Deus usou e curou de fato, mas não usou a forma milagrosa, mas foi um tratamento, uma profilaxia. Ele trabalhou na sua paciência e de repente, depois de algum tempo, você foi curado. Louvado seja Deus que você continuou no caminho da hombridade, da dignidade, não perdeu a sua fé. Mas você não pode negar que Deus usou a medicina para isso. Esse tipo de milagre em profusão, obviamente, sem explicação, eram sinais que você não vai encontrar mais na história da igreja relato como esse. Centenas, talvez milhares de pessoas numa rua, e eles, os aleijados pulando, os cegos vendo, mortos ressuscitando. Você tem que ser honesto e concluir que isso não vai acontecer mais. Depois do ano 90, mais ou menos, depois que os apóstolos morreram, e eu estou sendo generoso, você não tem relato na história sobre intensidade de milagres como esse. E é claro que eu poderia levar a história, a situação por um lado, em que eu explorasse o teu emocionalismo, para que você acreditasse de uma forma absurda, como se o evangelho fosse uma proposta de perder a capacidade de pensar sobre a vida, e fomentar dizendo, irmão, creia que vai acontecer. E é claro que eu tenho sempre uma carta na manga, porque se não acontecer, a culpa é sua que não teve fé. É colocar culpa sobre alguém que já está cheio de problema. O evangelho nos ensina a enfrentar a vida com dignidade. O evangelho nos ensina a enfrentar a vida com galhardia do jeito que ela vier. Não é esse o assunto aqui, mas eu acho que serve para ilustrar. Na encarnação do Verbo, o nosso Salvador,
Ele é Deus. Ele nunca se tornou Deus. Ele não passou a ser Deus. O Filho é Deus. Mas num dado momento ele se tornou homem. Ele assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Porque se Deus deixa de ser, nunca foi. Sempre ou logo só é. E é claro que quando você lê a história de Jesus nos evangelhos, ele tem a natureza divina. Ele tem poder de ler as intenções das pessoas. Ele sonda aquilo que se passa no coração. É o Salmo 139. Antes que palavra viesse à tua boca, eu já sei. É assim que você vê Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele é um homem de dores. Ele podia usar o seu próprio poder para se safar dos problemas da vida. Ele poderia, em nome de si mesmo, já que é Deus e homem ao mesmo tempo, se livrar dos problemas políticos, econômicos, sociais, das doenças. Mas você nunca vê Jesus usando o poder para se safar da vida. E quando os evangelhos, as cartas já sistematizadas dizem para você imitar o Salvador, é evidente que ele não está dizendo para você imitar o Cristo divino. Não há possibilidade humana de copiar. Não há possibilidade humana de viver como Deus. Você não vai nunca ter a capacidade da onisciência, que é exclusiva de Deus. Você não vai ter a capacidade da onipresença, da onipotência. São atributos exclusivos à divindade. Mas Jesus também é 100% homem. Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe quais são as nossas dores. Sendo homem, ele teve as mesmas limitações que nós tivemos. E quando você lê os evangelhos, Jesus, ele enfrenta a vida com dignidade. O problema, ele não aborda, ele não vive, ele não enfrenta com os poderes divinos. Nós imitamos o Jesus histórico, não o Cristo divino. O Cristo divino não é possível de imitar, mas o Jesus histórico é a exigência do evangelho para ser seguido. Portanto, como é que Jesus enfrentava os problemas? Com hombridade, com dependência de Deus, com galhardia, com honestidade. Do jeito que a vida vinha, ele não orava para dar pedalada espiritual. Ele orava para que Deus desse a ele condições e maturidade para enfrentar a vida do jeito que ela viesse, para a glória de Deus. Portanto, o poder do evangelho não é uma carta marcada no baralho da vida para você se sobressair nas dificuldades. O evangelho é o poder de Deus para enfrentar com dignidade a vida do jeito que ela vier. O evangelho não é uma mensagem de entusiasmo em que você recebe uma carta marcada para o jogo da vida ou uma varinha mágica que você vai batendo nas coisas e transformando. Nós não fomos chamados para ser como deuses. Nós somos chamados para imitar o Jesus histórico, que enfrentava a vida com dignidade e galhardia e orava para que Deus o desse poder para suportar as demandas da vida. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de orar e todos fossem curados. Mas é possível que você vai carregar o seu problema pelo resto da vida. O que Deus vai fazer comigo e com você é dar graça para suportar a vida para a glória do Senhor, sem que você perca a sua fé. Com isso, eu não quero dizer que Deus parou de operar, porque nós oramos aqui. Com isso, eu não quero dizer que nós não devemos buscar a cura e incentivar os irmãos a orarem. Com isso eu quero dizer que Deus vai conduzir da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Com o espinho na carne, ele orou 3 vezes e Deus vai dizer: não, apóstolo Paulo, eu não vou curá-lo, a minha graça te basta. Portanto, meus irmãos, e aí eu preciso transcender a isso tudo aqui. O texto diz que as pessoas vinham, e aqueles sinais era a autenticação
era o selo de que Jesus estava vivo, e os poderes que estavam sendo operados ali é para dar autoridade para os apóstolos que falavam em nome de Jesus. Os milagres não eram para testificar a igreja do apóstolo, os milagres não eram para atrair clientes da religião para aquele novo movimento. Os milagres não eram para ilustrar a popularidade de pessoas como Pedro, João e Tiago. Os milagres eram feitos para anunciar que aquele homem que eles mataram é Deus e homem ao mesmo tempo, e ele está vivo, e é ele que estava operando aqueles milagres em profusão, para que eles tivessem autoridade para registrar o que nós temos aqui. É por isso que não há sucessão apostólica. Quando encerrou o cânon, Apocalipse, não precisamos mais do trabalho apostólico, não, nessa autoridade do colégio que andou com Jesus. Então é claro, meus irmãos, que o que Lucas está escrevendo aqui, ele chancela o poder da igreja, para que todos saibam, naquele momento, que os milagres estão acontecendo, eles apontam para aquele homem que foi morto. Mas nós precisamos orar para que os irmãos sejam curados. Os sinais tinham um único objetivo: dizer que Cristo estava vivo, dizer que aquilo que estava acontecendo era o poder do Cristo ressurreto. O Cristo que foi crucificado venceu a morte. E aí então todos eram curados. Todos aqui não é um exagero, não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole, não é uma metáfora. O texto diz que todos foram curados. E esse movimento nós só encontramos nesse período apostólico. Com isso não significa que nós somos cessacionalistas, que Deus não cura mais. Mas que esses milagres não podem ser repetidos e não podem ser ensinados de forma irresponsável. Esses milagres aconteceram para autenticar aquele movimento que estavam acontecendo. Bom, evidente que nós temos muitas questões para resolver em relação a isso, e não é numa meia hora que nós vamos resolver essa questão toda. Paradigmas são difíceis de ser quebrados, mas o importante é que nós comecemos, por enquanto, quebrar esses paradigmas aqui, e crer no evangelho da graça, e crer que de fato o que precisamos pregar é a salvação em Cristo. E aí então nós, a partir do verso 17, nós temos a consequência do que ocorreu lá. Vamos ao texto, verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Muito bem, não havia como esconder os milagres que estavam ocorrendo. Aquilo era público, era em lugar aberto, era nas ruas, as pessoas vinham e aconteciam os milagres. Essa turma aqui, o que é o Sinédrio? O Sinédrio, vamos chamar aqui do Supremo Tribunal dos Judeus. Estava subordinado apenas a Roma, mas ali estavam reunidos as autoridades judaicas, e eles já estavam com inveja por conta da popularidade daquela gente que estava pregando em nome de Jesus. Aliás, a acusação da morte de Jesus recaiu sobre eles. Mas agora, com a notícia da ressurreição, o número de discípulos aumentou muito, e eles estavam acuados. Tanto que no capítulo 4, eles já haviam sido presos, os apóstolos. Mas por conta do movimento popular, as autoridades não quiseram acabar matando eles ali. Eles apanharam e foram soltos. No texto do capítulo 4, melhor dizendo, depois dessa primeira prisão, aqui nós estamos lendo a segunda. Depois que eles são presos, o apóstolo Pedro, ele faz a seguinte oração: agora, Senhor, depois que eles foram livres, presos, depois libertados, agora, Senhor, considera a ameaça deles
e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar milagres e sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. E aí então é evidente que no capítulo 5 aqui, nós temos a resposta de oração. Aquilo que o Estado, aquilo que as autoridades desejaram frear, aconteceu em número ainda mais elevado, uma profusão maior. Mas é claro que eles vão reagir. E aí então, quando ouve-se que eles estão pregando que havia desobedecido a ordem civil, o Sinédrio, por meio do sumo sacerdote e por meio de um partido filosófico, político dos saduceus, eles se reúnem para estancar aquele movimento, para que a popularidade não fosse perdida das autoridades, para que a popularidade dos discípulos parasse de aumentar. E aí o texto nos informa que eles foram presos, para que desse tempo de reunir todo o Sinédrio e fazer o julgamento. Quando o texto nos informa que eles foram presos e o Sinédrio já estava reunido, a essa altura os apóstolos já estavam livres e pregando no pátio do templo. E isso era uma afronta estatal terrível, porque quem ensina no templo é o sumo sacerdote ou algum sacerdote. Um rabino comum, ele ensina na sinagoga. Esses que são rebeldes em relação ao Estado judaico, eles, além de não obedecerem à ordem da autoridade, eles estão pregando em território que não é lícito pregar. Mas essa é a ordem de Deus. E quando eles estão reunidos para julgar, o texto nos informa que, quando foram buscar os prisioneiros, eles não estavam mais lá. Os soldados estavam cuidando como deveriam, estavam trancados como deveriam, mas eles não estavam mais lá dentro. O texto não informa, não sabemos se o anjo fez eles dormirem, se eles saíram de lá de outra forma, mas isso é de sua menor importância. O fato é que eles já estavam livres, ninguém percebeu a ação do anjo, e eles estavam pregando com poder e entusiasmo. E aí eles foram trazidos à presença do Supremo Tribunal de Judá, de Jerusalém, do Sinédrio. Mas é claro que a vontade das autoridades seria trazê-los pelos cabelos, arrastando, raça, corja. Mas eles não fizeram isso por conta da popularidade e com medo do povo. Mas quando eles foram trazidos, foram interrogados. Nós não falamos que vocês não deveriam pregar nesse nome? Mas é claro que o Pedro aproveitou a oportunidade, já se levantou e disse: importa a obedecer a Deus do que os homens. Importa obedecer àquele que nos vocacionou. É claro que aqui nós devemos ter um pouco de juízo em relação a isso. Nós temos uma autoridade civil, eclesiástica, governamental, da qual nós deveremos respeitar. Jesus ensinou isso: dê a César o que é de César. O que é César, senão o governo? O que é César, senão aquele que administra a república, a res pública, a coisa pública? Nós devemos obedecê-los. Ora, foi César que pintou a faixa de pedestre. Ora, foi César que colocou o sinal de farol para que não haja um caos total. Nós devemos obedecer às leis de César, mas quando a lei de César interfere na lei do Rei dos Reis, a lei de César, ela está subordinada. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, como ensina Paulo, mas quando a autoridade quer cercear o direito de pregar, o ímpeto de pregar, importa obedecer a Deus do que os homens.
Porque a vocação da igreja não é se alinhar com o Estado. A vocação da igreja não é sentar na mesa para fazer leis contrárias à moral do Evangelho. A vocação da igreja é se levantar apesar do Estado, apesar das leis anti-humanas do Estado, para pregar o Evangelho da graça, o Evangelho que humaniza, o Evangelho que traz dignidade, o Evangelho que traz esperança, o Evangelho que traz a vida eterna. Quando o Evangelho ele faz alianças desse tipo com os homens, não é nada mais do que o sal que deve ser pisado, porque perdeu a capacidade de salgar a terra. É o Evangelho que não brilha mais, é o Evangelho que está ofuscando, que está perdendo a tua capacidade de brilhar. E Pedro não tem dúvida, e então ele diz que importa obedecer a Deus. E é evidente que o texto que nós lemos aqui, o Sinédrio ele decidiu matá-los. Matando os apóstolos, pode até ocorrer uma revolução civil, mas um grupo de pessoas grandes, uma massa de gente, ela é facilmente manobrada. Alguém já disse que a multidão é acéfala, acrítica e amorfa. A multidão não tem forma, não pensa, não tem cérebro. E mais ou menos a gente vê que é assim. Quando tem um grupo muito grande, a gente vai da valsa, como eu já disse de manhã, né? Quando você tem uma multidão manifesta, você pergunta, você está fazendo o quê? Ah, não sei, tem bastante gente aqui, eu estou aqui também. Não é mais ou menos assim? Então, no torpor emocional, daqui a pouco arrefece e acaba. Não é mais ou menos isso que eles queriam fazer. Só que você tem uma questão política e importante, porque quem manda mesmo não são os judeus, é Roma. E aí levanta um homem chamado Gamaliel, e ele dá um conselho. E aí o Gamaliel, depois que os apóstolos foram retirados, o Gamaliel ele dá um conselho, verso 33. Ouvindo, que o Sinédrio queria matá-los, o texto diz assim, 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um homem chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considere cuidadosamente no momento. Considere cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu um certo Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Esse Teudas, ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada o movimento deles. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, um galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aqui o Gamaliel, o sujeito mais experiente, ele está dizendo o seguinte, já ocorreu movimentos semelhantes a esse aqui. O do Teudas, quando ele pensou que estava ganhando popularidade, veio o Império Romano e estancou a revolução. O Império Romano não admite que haja insurreição. Quando há algo que está incomodando, a Cúria Romana, o Senado, usando da força que tem, acaba com os motins. E se esse caso não é suficiente, depois apareceu um certo galileu chamado Judas, que intentou a mesma revolução. E ele foi morto também. O que o Gamaliel está dizendo? Não vamos se opor contra o povo, porque se nós fizermos alguma coisa contra esses homens, nós vamos perder a popularidade. Vamos deixar que Roma fará o trabalho sujo para nós, e nós vamos sair como bonzinhos da situação. Parece que o Paulo, ele é discípulo desse Gamaliel.
Parece que o Paulo não ouviu bem esse conselho, que daqui a pouco o Paulo sai ameaçado, né? Respirando fúria e matando gente. Esse é o próximo assunto que vai aparecer aqui. Mas nós concluímos aqui que o Gamaliel, ele tem uma certa razão em dizer que se esse projeto é de Deus, não há poder humano que possa estancar esse movimento. Não há nada que possa parar esse movimento. E aí então, como que se obedecendo ou acatando a ordem de Gamaliel, eles chamam os apóstolos e surram cada um deles. O texto diz que eles foram açoitados. E aqui você tem uma lei de Moisés que 40 chibatadas era necessário para que, quando houvesse um tipo de insurgência como essa. Não era uma surra simples. Imagine 40 chibatadas, 20 no peito e 20 nas costas. Era uma coisa bastante significativa, para que eles desistissem, ou pelo menos tivessem medo. E quando você lê o texto, que eles foram açoitados dessa maneira, você já concluiria que eles ficariam acuados, ficariam cheios de medo e arrefecesse, o movimento ficasse morno. Mas o texto conclui da seguinte maneira: os apóstolos saíram do sinédrio depois de terem sido açoitados, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E é aqui então que nós concluímos, mostrando que a igreja, ela não é paralisada, ela não é parada, ela não é estancada por conta da perseguição. É aqui que nós vemos que os milagres que foram relatados no começo desse texto, eles têm o seu valor de autenticação do poder de Deus que opera sobre aquela gente que está se organizando e que vai invadir o mundo. Os milagres, eles são importantes, mas o texto mostra que a história não acaba, pelo menos nessa parte, com sinais, mas com perseguição. E aqui está a verdadeira característica da fé. Fé não é um pensamento positivo, em que você contabiliza o dia de amanhã, e numa força de pensamento, você determina o que ocorrerá. É mais ou menos assim que as pessoas nos ensinam. Você pensa no problema amanhã, e diz assim: em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Quem ensina isso é o budismo. Pensamento positivo. E você sabe que muitas vezes você fez isso e não deu certo. Você vem quebrado. Parece que você é aquela última bolacha do pacote que esmigalhou, querendo razões para isso, porque a coisa não acontece. Que você foi ensinado a determinar, que você foi ensinado a falar 2 ou 3 palavras em nome de Jesus e a coisa daria certo. Mas quando você foi viver a vida de verdade, não deu. Quando a vida veio de verdade, você foi engolido na sua infantilidade. E alguns até fazem uma cara mais que... em nome de Jesus vai dar certo. Ergueu as mãos. E amanhã vai dar tudo certo. Você chega no trabalho, já recebe uma carta de demissão, RH. Irmão, você pode plantar a bananeira, você pode fazer o que você quiser. Pega as suas coisas e vai embora. Vai ter que enfrentar a vida do jeito que ela vier. Vai ter que depender da graça de Deus para comer o pão, para sobreviver. E você sabe o que eu estou falando. E esses apóstolos, eles apanharam e ficaram alegres, porque fé não é a capacidade de determinar o que vai acontecer amanhã. Fé é uma capacidade de fazer uma contabilidade da vida vivida. Fé não é olhar para o futuro e determinar, é olhar para o passado e contabilizar o caráter de Deus. Deus não muda. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus enviou seu filho para morrer por mim. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Eu me lanço na incerteza do amanhã, sem saber o que acontece, sabendo que o Deus que cuidou de mim, cuidará independente do que vai acontecer.
Fé não é produzir milagres. Fé é permanecer crendo em Jesus com galhardia e alegria do jeito que a vida surgir. Amanhã a vida vem do jeito que ela tem que vir. Amanhã os problemas virão porque você ainda está desse lado da eternidade. É possível que você receba amanhã um diagnóstico decisivo. É possível que você tenha suas reservas econômicas confiscadas e a esperança de viver das suas economias, elas escapem pelos vãos dos dedos. É possível que um casamento de anos ele se rompa. É possível que um ente querido ele seja recolhido pelo Senhor, que o arrimo de família não tenha mais condições de fazer o que fazia, e a vida vai acontecendo. A fé não é a capacidade de mudar a situação, mas a fé do Evangelho é a capacidade de enfrentar a vida com galhardia, com dignidade, e não renunciar à fé em nome daquele que nos salvou. A fé do Evangelho não te faz escapar dos problemas. A fé do Evangelho não te tira da aflição. A fé do Evangelho te empurra para a tempestade, para que você celebre a vida que já viveu com o Senhor. A fé do Evangelho é a capacidade de não querer trapacear a vida do jeito que ela vem. A fé do Evangelho não é resolvida com palavras mágicas. Fé é a capacidade de permanecer independente do que acontece. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei o que ocorrerá com você amanhã. A minha esperança é que ocorra tudo muito bem. A minha esperança é que você navegue em mar de marinheiro, que você voe em céu de brigadeiro. Mas você sabe que essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é que você deve carregar a tua cruz e seguir a Jesus. E o mundo nos odeia. Nós não somos o docinho do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não somos aqueles que fazem alianças escusas. Nós somos aqueles que amam ao Senhor, ainda que os açoites venham nos ferir. A fé não é aquele que produz milagres. A fé é a capacidade de permanecer, ainda que as ondas dessa vida nos façam submergir. Fé não é a capacidade de produzir. Fé é a capacidade de permanecer com a alegria da salvação, enraizada no coração e no íntimo. Fé não é a exigência de milagre. Fé é o sossego da alma, que sabe que a sua vida está segura nas mãos daquele que prometeu a salvação. É por isso que os apóstolos, eles se alegram por ter apanhado em nome de Jesus. Eu termino aqui contando uma historinha. Sabe que moleque é moleque? Moleque faz coisa de moleque. Pelo menos deveria. Que o mundo está meio esquisito. A gente tinha lá na rua onde eu morava, tinha a rua de baixo e a rua de cima. E aí a gente marcava jogo de futebol. E quando o jogo, a partida, ia ser no nosso campinho, a gente era... Eles vão ver o que fizeram da outra vez. O jogo não era para jogar bola, era para brigar. Mas depois a gente encontrava os outros moleques, estava tudo certo. Encontrava na escola, vamos jogar tal dia? Vamos. E quando era o jogo na rua de cima, que era o mais problemático, a gente se reunia, dizia assim, a gente tem quantos aqui? A gente tem 5, 6. Quando tiver perto de acabar, a gente vai mais ou menos jogando a bola assim, fica na lateral e cai fora. Porque eles vão estar nos 20 lá, a gente não vai poder sair correndo. Mas sempre tem um que não ouve. E a gente tinha. Falou assim, tá acabando o jogo, vamos mais ou menos aqui. Quando tiver mais ou menos no horário, a gente sai correndo, porque a gente vai apanhar. Mas sempre tinha um infeliz, né? E ele tá vivo ainda, ele existe, esse rapaz, a gente fala pra ele quando a gente encontra. Ele já ia pra cima, brigando com todo mundo. E a gente tinha uma escolha, deixar ele apanhando ou correr. Imagine o que a gente fazia. Olhava para ele e falava assim, não tem jeito,
vamos para cima. Apanhava todo mundo. Depois a gente brigava entre a gente, mas apanhava. Cada pancada que a gente tomava era em celebração da amizade do infeliz que arrumou a briga. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que ia a despeito do maior número era nosso amigo. A gente tinha uma vida em comum. A gente tinha uma parceria. Então você vai apanhar? Eu apanho também. É mais ou menos isso sobre a fé. Quando esses discípulos apanharam, não apanharam porque ia viver com Jesus. Apanharam para celebrar a vida que já havia vivido. Apanharam porque já havia andado com Jesus e sabia que a amizade fora tão íntima e as promessas foram cumpridas na cruz, que valia a pena tomar pancada em nome da amizade. Fé não é uma vida, é uma celebração da vida a ser vivida. Fé é uma celebração da vida que já viveu. Cada pancada que o mundo nos dá é uma celebração de alegria, porque o mundo espera que nós escapemos da fé. Mas cada pancada que o mundo nos dá, a gente está alegre. Eu estou apanhando em nome do meu amigo que já viveu comigo. Eu não estou apanhando para conquistar alguma coisa amanhã. Eu só suporto as aflições em nome de Jesus, porque eu já tenho uma história com Ele. A fé é uma contabilidade da vida vivida, não um suborno para receber amanhã. É uma alegria sofrer em nome do Salvador. É uma alegria viver uma dignidade alinhada com a proposta do nosso amigo que já fez o que fez. Se ele não fizer nada amanhã, não tem problema. O sofrimento e a permanência já vale a pena, porque cada pancada que a vida nos dá é uma celebração da salvação. A vida me bate, eu apanho, mas eu sou salvo em nome da amizade eterna que foi estabelecida na cruz. A fé que espera para o dia de amanhã é uma fé infantil e não evangélica. A fé que permanece é uma fé do firme fundamento, que não vê o dia de amanhã, mas permanece. E é por isso que alguns morreram em nome dela. E eu termino aqui dizendo que você possa estar esperando um milagre. E nós não vamos desistir de orar por você. E você também não pode desistir de orar. Porque quando você ora, não é Deus que muda. É você que vai sendo mudado para enfrentar a vida, sem abrir mão de princípios. O Evangelho nos ajuda a permanecer, independente do dia de amanhã. O dia de amanhã vem com os problemas dele. E nós nos lançamos na incerteza do amanhã, sem saber o que ocorrerá, mas na certeza que na vida vivida, Ele estará conosco. Porque se Ele é Deus, não tem amanhã, Ele já está lá. E quando eu caminho com Ele, não precisa de mais nada. A vida vivida já faz um firme fundamento. A fé é a celebração daquilo que Ele já fez, não aquilo que Ele ainda nos deve. Vamos orar. Pai, nós precisamos da Tua graça. Precisamos que o remédio do Evangelho cure as nossas feridas. Precisamos que os irmãos que nós oramos aqui sejam curados. Mas eu não tenho certeza quantos receberão um milagre. Nós oramos para que alguns irmãos que estão enfrentando um problema emocional, um problema de separação tão agudo, tão contundente, resolva esses problemas. Mas, Senhor, eu não posso prometer que será resolvido. Eu não posso prometer, Senhor, que tudo será perfeito até o último dia. Mas eu posso prometer que o Senhor estará conosco todos esses dias. Eu posso prometer para cada um aqui, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não posso prometer que os irmãos não passarão pelo vale da sombra da morte, mas eu posso prometer que andarão com o Senhor. E andar com o Senhor em qualquer circunstância traz à nossa alma a alegria, o júbilo de uma companhia que refrigera a alma, que traz esperança, que nos ajuda a lutar a luta da vida com dignidade e galhardia, sem vender os princípios que o Evangelho nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os problemas
as lidas do dia de amanhã, sem perder a nossa fé. Ainda que sejamos usurpados de direitos, sejamos roubados do dinheiro, da dignidade, a nossa fé não se negocia e não pode ser roubada, porque nós cremos num Cristo histórico, nós cremos na história do Evangelho, uma história que nos projeta para o dia de amanhã, na esperança do grande dia em que de fato e de verdade venceremos tudo e todos para a glória do Senhor e com o Senhor. Portanto, Pai, nós queremos sim que os irmãos sejam alvo da Tua graça e recebam milagres, mas que o maior milagre é permanecer. A fé, ela não é um pensamento positivo que nos ajuda a declarar, nos ajuda a mudar a situação da vida. A fé é a capacidade de permanecer com o Senhor, independente de como a vida vai se apresentar amanhã. O Senhor está conosco, nos dá certeza que cada passo que nós damos, o Senhor caminha conosco. O Senhor é o bendito companheiro no caminho. Sua presença sentimos logo ao começar a caminhar. Essa é a nossa esperança, que deve ser renovada pelo poder do Teu Espírito. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.